O segundo evangelho do Novo Testamento foi escrito por Marcos, um cristão do primeiro século que era primo de Barnabé, um colaborador dos apóstolos. Marcos não se identifica pelo nome no evangelho que compôs, mas é citado em outras partes do Novo Testamento, como Atos dos Apóstolos e as Epístolas. Seu nome original era João, que significa Deus é gracioso, mas ele também usava o nome romano Marcos, que era comum entre os judeus daquela época, especialmente os que tinham sido escravos ou libertos. Não se sabe ao certo por que ele escolheu esse nome, já que Marcos era mais um prenome do que um sobrenome. Marcos era judeu e provavelmente nasceu em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maria e era parente de Barnabé. Ela era uma viúva rica, pois tinha uma casa grande onde os primeiros cristãos se reuniam e uma serva chamada Rode. Marcos acompanhou Barnabé e Paulo em Antioquia e depois na primeira viagem missionária deles, como ajudante. No entanto, ele desistiu da missão quando eles chegaram em Perge, na Ásia Menor, e voltou para Jerusalém. Isso irritou muito a Paulo, que o achou um covarde, e não quis levá-lo na segunda viagem missionária. Marcos acompanhou Barnabé e Paulo em Antioquia, e depois na primeira viagem missionária deles como ajudante. No entanto, ele desistiu da missão quando eles chegaram em Perge, na Ásia Menor, e voltou para Jerusalém. Isso irritou muito a Paulo, que o achou um covarde e não quis levá-lo na segunda viagem missionária. Barnabé, por outro lado, queria ficar com Marcos, e isso causou uma briga entre ele e Paulo. Eles resolveram então se separar. Barnabé foi com Marcos para Chipre, e Paulo foi com Silas para a segunda viagem missionária. Marcos foi bem ensinado por Barnabé, pois depois de 10 a 12 anos do incidente com Marcos, Paulo mudou de opinião sobre ele. Quando Paulo estava preso em Roma, ele escreveu aos Colossenses e mencionou Marcos, inclusive recomendando-o aos cristãos de Colossos. Se Marcos não estava com Paulo em Roma nessa época, pelo menos ele estava perto dele. Paulo também citou Marcos na carta a Filemon, junto com Lucas, Aristarco e Demas, que ele chamou de seus companheiros. Por fim, na segunda prisão de Paulo em Roma, por volta de 66 ou 67 depois de Cristo, Paulo pediu que Marcos fosse a Roma, pois ele era muito útil no ministério, mostrando que Marcos tinha se tornado muito valioso, diferente de quando era mais jovem. Marcos também é citado pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, onde Pedro o chamou de filho, indicando que Marcos tinha um papel muito importante ao lado dos apóstolos. Nessa carta, Pedro disse que estavam na Babilônia, o que pode ser uma forma de dizer que Pedro e Marcos estavam na Babilônia, é que eles estavam usando um código para se referir a Roma, que era a capital do império que perseguia os cristãos. Alguns estudiosos acreditam que Pedro escreveu sua carta de Roma e usou o nome Babilônia para não revelar sua localização. Outros pensam que Pedro estava realmente na antiga cidade de Babilônia, que ficava na atual região do Iraque, onde havia uma comunidade judaica. De qualquer forma, Marcos estava com Pedro quando ele escreveu sua carta, e provavelmente foi influenciado por ele em seu evangelho. Marcos é considerado o primeiro a escrever um evangelho sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele usou como fontes os relatos orais dos apóstolos e talvez alguns documentos escritos. Seu evangelho é breve, simples e dinâmico, mostrando Jesus como o Filho de Deus que veio para servir e salvar a humanidade. Marcos enfatiza as ações, os milagres e o sofrimento de Jesus, mais do que seus ensinamentos. Ele também mostra a incompreensão e a rejeição que Jesus enfrentou, tanto dos líderes religiosos quanto dos seus próprios discípulos. Marcos escreveu seu evangelho para os cristãos gentios, ou seja, os que não eram judeus, e por isso ele explica algumas palavras e costumes judaicos. Ele também usa muitas expressões em latim, a língua oficial do Império Romano. Acredita-se que Marcos tenha escrito seu evangelho por volta do ano 60 ou 70 depois de Cristo, provavelmente em Roma ou na Ásia Menor. Seu evangelho foi usado como fonte por Mateus e Lucas, que escreveram seus evangelhos depois. Muitas especulações cercam a identidade de Marcos nas tradições cristãs antigas. Alguns o associam à fundação da Igreja de Alexandria, enquanto outros o relacionam a eventos específicos, como o jovem coberto por um lençol na noite da prisão de Jesus. No entanto, essas teorias carecem de evidências. Algumas interpretações sugerem que Marcos é o homem com um cântaro de água durante os preparativos da Páscoa, ou até mesmo seu pai.
Outras tradições mencionam seu possível envolvimento como um dos 70 missionários enviados por Jesus. O martírio é também uma especulação sem comprovação. Agradeço por acompanhar este vídeo sobre Marcos e seu impacto no cristianismo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever para mais conteúdo. Deixe seus comentários abaixo, sugira temas para futuros vídeos e ative o sininho para receber notificações. Seu apoio é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.